Graça e paz, marido e mulher da noite, íncube e súcubo. Já ouviu falar sobre espíritos que agem na vida sexual das pessoas? Vamos descobrir hoje por esse vídeo se você está sendo vítima de um desses espíritos. Eu quero te deixar um vídeo bem breve aqui, bem rápido, para você entender tudo o que está por trás desse espírito e como ele pode afetar a tua vida. Pastor, minha vida financeira está afetada, pastor, minha vida de relacionamento, minha vida emocional está tudo afetado. Eu vou te provar aqui que pode ter sim interferência desse espírito. Certo, vamos lá. Na África é muito chamado de marido e mulher da noite. Pastor, o que é isso? Marido espiritual ou mulher espiritual são espíritos obsessores que provocam reações e consequências no teu corpo e também na tua vida financeira, emocional, psicológica, até nos teus sonhos. E eles se comportam como o teu marido físico, só que no espírito, e a tua esposa também física, só que também estando no espírito. Então vamos entender um pouco sobre isso. No Brasil é muito conhecido como íncube ou súcubo, que são espíritos que no latim significa por baixo dela ou por cima dela. Então o que é isso, pastor? São espíritos sexuais que agem na vida das pessoas e tem muitas reações e provocações, né, no mundo espiritual e muitas consequências. Então vamos entender se você está sendo vítima desse espírito e como solucionar esse problema. Pastor, eu não aguento mais esse problema. Eu preciso ficar livre desse problema. Então eu anotei aqui, né, nas minhas anotações, alguns tópicos para te ajudar como você se libertar desse espírito. Amém? Olha só. Então, em primeiro lugar, como é que surge esse espírito, né? Pastor, como é que surgiu esse espírito na minha vida? Tem vários tipos de brechas e portais. Primeiro portal, e um muito conhecido, são familiares que muitas vezes fizeram pacto com as trevas, oferecendo não seus filhos, mas, vamos dizer assim, tem algum grau de parentesco, mas não são seus filhos. E muitos oferecem os filhos. Mais um exemplo, vou fazer um pacto de prosperidade. O espírito, ele vai pedir a alguém da família. E muitas dessas pessoas oferecem sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, sem a própria pessoa nem saber que está sendo oferecida. E muitas pessoas querem desativar, sair, né, desse sistema de maldição e tenta achar a raiz e não acha a raiz. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que fizeram o pacto não estão nem mais vivas, né? Então hoje vamos descobrir como cancelar isso na tua vida. Isso é uma das formas, né? Então muitas vezes, para atrair riquezas, muitos fazem pactos com as trevas, né? E vai atrás desses espíritos que fornecem, mas pedem algo em troca. Então, nós vamos entender que o nosso espírito trabalha sempre com o futuro. O nosso espírito trabalha sempre com o futuro. Só que a nossa alma trabalha com o passado. Se você não sabe, nós somos um ser trino, feito de alma, corpo e espírito, ou corpo, vamos ser mais exato, corpo físico, alma, emoção, espírito. Então eu vou te dar uma explicação bem breve aqui que você vai entender, né, melhor. O nosso corpo é isso que você está vendo aqui. A nossa alma estão as nossas emoções, pensamentos, intelectos. Você se alegra, você se entristece, está na tua alma. Lembranças, está na tua alma. Só que o teu espírito, ele é um ser onisciente. Ele já sabe, né? Ele já tem as informações do espírito. Então, quando você ouve a voz de Deus ou a voz das trevas, você está ouvindo no teu espírito, passa na lente da tua alma, que é o teu pensamento, e você externa no teu corpo. Eu quero que você fique bem ciente disso. Por quê? Porque uma das características das pessoas que estão presas a esse tipo de espírito é porque elas não vivem no futuro, elas estão presas sempre ao passado. Então, pessoas que te magoou, o espírito, né, de marido, mulher da noite, ou íncube ou súcubo, está assim, ele se alimenta de energia, está te sugando, está te minando espiritualmente. Então, primeira característica, anota aí, pastor. Primeira característica de você que está sendo vítima desse espírito maligno: você só vive no passado. Você só vive no passado. Então, pastor, se a minha alma trabalha no futuro, por que eu não consigo acessar o futuro? Porque eu não consigo acessar as bênçãos que Deus tem para minha vida? Porque minha vida parece que está sempre travada? Porque você está
presa ou preso no passado, né? Junto com esse tipo de espírito. Isso é muito forte, isso aqui. Então, se a tua alma trabalha no passado, significa que você está preso. Amém? Então, outra característica, você nunca vai, nessa característica, né? Você nunca vai esquecer no passado. Sabe, pessoas que estão sempre lembrando de mágoas, de feridas, de pessoas que fizeram coisas na sua vida e você não consegue esquecer. Relacionamentos que passaram e você não consegue se libertar. Significa sim que você está presa ou preso com esse espírito. Outra característica, né? Que nós vamos entender, que é exatamente isso. É característica de não cuidar de si mesma. Tem mulheres que não conseguem cuidar de si mesma. Isso também é uma característica de marido espiritual. Por quê? O marido da noite, ou o incubus, né? Muita gente chama de incubus. Ele vai trabalhar como teu marido espiritual das trevas. Então ele vai querer denegrir você para qualquer pretendente humanamente falando. Porque ele tem você como uma esposa, como uma posse. Então tem mulheres que perdem a motivação e o cuidado com si mesma. E muitas têm esse espírito de assim, pastor, mas eu me cuido. Eu sou muito vaidosa, né? Mas vou te dizer outra coisa. Muitas vezes tem mulher que cuida de si fisicamente, mas no espírito você está cheirando mal. Como é isso? O homem que vai se relacionar com você não vai se sentir bem com você. O homem que vai se relacionar com você, muitas vezes vai sentir até mau cheiro mesmo, fisicamente falando, e não é teu, isso é provocado no espírito. Olha só que forte, né? E muitas vezes tem mulheres que relatam que a parte íntima cheira mal, mas não sente nada, vai para médico, não tem nada, mas o parceiro sente. Significa sim que isso é espiritual, pode ser espiritual, não estamos aqui tirando a parte física da coisa, né? Outra coisa muito forte, né? Mulheres que muitas vezes não podem ter filhos, abortam, né? Isso também é uma característica desse tipo de espírito e também dos espíritos das águas. Significa que tem um espírito que está tirando os teus filhos na dimensão espiritual. Olha que forte isso, né? E isso existe. Outra coisa também, isso aqui acontece com muita frequência. Mulheres que casam, mas não são felizes com seus parceiros sexuais. Então ela casa, mas ela não consegue ser feliz. Ela não sente desejo. Ela muitas vezes sente uma repúdia. E isso é característico desse espírito de marido da noite, o marido espiritual. É muito forte. Então, tem pessoas que tá casado, mas não se satisfaz com o parceiro ou com a parceira. E esse espírito vai provocar esse tipo de situação. Se você está passando por isso, você precisa de libertação. Amém? Outra característica, você ganha dinheiro e o dinheiro some. Pastor, eu trabalho, meu dinheiro não dá para nada. Porque você está casado no espírito e não sabe. Você está casado no mundo espiritual com esse espírito, ele cobra um preço. Ele vai te sugar mesmo até as tuas finanças. É como se você tivesse casado com a mulher, sustentando aquela mulher, e muitas vezes você é até solteiro, teu dinheiro não rende. Isso é característica desse espírito. Agora, sintomas de ataque. Quem está passando por ataque desse espírito? Paralisia do sono. Quem já sentiu aquela sensação de estar sendo sufocado? Paralisia do sono. Íncubos ou súcubos. Cansado constantemente. Por quê? Porque você vai dormir e esse espírito está sempre te sugar, né? Espiritualmente, você acorda cansado, fadigado, não dá vontade de fazer nada. Nem de trabalhar, nem de nada. Sonhos sexuais constantes, você sonha transando com pessoas, tendo relações, mulheres relatam com sonhos sendo estrupadas, né? Sofrendo abusos. Isso sim também é um sinal desse tipo de espírito, né? Você também que não consegue ter uma vida conjugal saudável, você está sempre brigando, não tem paz dentro de casa, com certeza você está sendo vítima desse espírito, sem medo de errar, eu falo isso. Outra coisa, né? Pessoas que querem se envolver com você, mas se afastam. Isso é também autoria desse espírito, porque esse espírito ele é possessivo, lembra o que eu falei? Ele é ciumento, então ele vai querer afastar, né, essa pessoa que você está se relacionando, e às vezes até a pessoa não sabe nem explicar o motivo que está se afastando de você, né? Isso é muito forte. Outra coisa,
Pessoas que vão dormir e sentem o espírito ali tocar, uma pessoa física ali tocar. Eu recebo muito isso aqui. Pastor, eu senti um espírito a me tocar, tá me tocando. Eu sinto fisicamente ele me tocando, pastor. Toca nas minhas partes íntimas e tem pessoas que relatam como se realmente estivesse tendo um ato sexual, né? E não consegue ver fisicamente a pessoa. Isso é tudo no espírito, isso é muito forte. Por isso que as pessoas às vezes sonham tendo relações sexuais e acordam fadigadas, cansadas. E outras sentem até sintomas físicos, arranhões. Eu já vi mulheres até falar que acordaram com sêmen. Olha que forte isso, né? E muitas outras abusos sexuais, né? Então isso é muito forte. Outra coisa é pessoas andando dentro de casa. Então tem pessoas que dizem assim, não, tem alguém andando dentro da minha casa, eu escuto pisadas, a porta bate. Ou seja, é como se fosse literalmente você tivesse casado com um homem ou com uma mulher, né? Então isso acontece, isso é real. E muitas pessoas relatam. E isso também é sintomas. Só que existem níveis e graus nesse espírito, para esse espírito atuar. Primeiramente, as pessoas começam dizendo que estão tendo sonho erótico. Outras pessoas dizem que está tendo sonho com um ex-namorado, com a ex-namorada. Isso também pode ser aliança espiritual. Isso é um assunto para outro vídeo que eu vou fazer aqui também. Mas tem pessoas que têm sempre sonho erótico, né? Tem pessoas que têm essas outras questões que eu falei. A vida financeira não anda. Outras pessoas, rejeição, né? Não consegue se envolver no relacionamento. Também é sinal de marido e mulher da noite, né? Outra coisa também, essas perturbações que eu falei. E todos esses sintomas que você veio. Só que tem fases que já ficam um nível de acesso muito maior. Como? Eu sinto toque físico, né, pastor? Vamos se dizer... pessoas acordam realmente roxa, com hematomas, né? Ver coisas na sua casa se mexer, isso também é sinal desse espírito. Ninguém consegue se relacionar com você, né? A possessão desse espírito. Então, como eu falei, tem pessoas que já começam a sentir prazer quando esse espírito lhe visita toda madrugada. Literalmente tem como se fosse uma relação sexual com esse espírito. Irmãos, não se escandalize, esses relatos é o que mais tem, só que muitas pessoas não relatam. A gente escuta isso nos gabinetes, né? E depois eu vou passar mais a origem desse tipo de espírito aqui em outro vídeo para você. Então, isso é muito sério e muitas pessoas são vítimas desse espírito. Estresse constante, tem pessoas que toda vez, homem que escuta a voz da sua esposa, ele fica irritado. Mulher escuta a voz do seu marido, não tem mais paciência. Certeza que o teu casamento, a tua vida está sendo vítima desse espírito, né? Outra coisa também, portas que abrem acesso. Pastor, quais são as portas que abrem acesso a esse espírito? Olha só. Primeira, uma das portas que eu falei é o pacto, né? Feito por riqueza, ou pacto de sangue, onde alguém foi oferecido ali. A outra coisa é a prática sexual compulsiva. Como assim? Você é casado, mas quer ter uma prática sexual, assim, ó, demasiadamente. Isso também não é sinônimo de equilíbrio. Isso pode sim contribuir para dar acesso a esse tipo de espírito. Você quer ter prática sexual o tempo inteiro, não se satisfaz. Para você ter noção, quem tem esse espírito, muitos homens, eu já escutei bastante, já ajudei muitos homens com isso, diz assim, pastor, eu amo a minha esposa, eu tenho relação com ela, mas depois da prática sexual com ela, depois eu tenho que me masturbar, porque eu não me sinto satisfeito só com ela. Significa que há um desequilíbrio e com certeza você está sendo vítima desse espírito, porque esse espírito, para ele se alimentar, ele tem que haver pecado. E se você tiver um leito sem mácula, né, você não consegue alimentar esse espírito. Então esse espírito ele vai pedir para se alimentar de um tipo de sêmen, mas gerado através do pecado. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer assim, homens, não dê às mulheres a tua força. Aonde está a força do homem? No sêmen, né? Isso é muito forte. Então, olha só, a palavra do Senhor está dizendo justamente sobre isso. Então, compulsividade sexual já é sinônimo, demasiada que eu falo, né? Não há pecado você ter relação com a tua esposa, 1, 2, 3 vezes, não estou falando sobre isso, estou falando quem não se satisfaz, né? Algo que você vê que já está fora do normal, está a ser vítima desse espírito, né? Magia e feitiçaria, que foi aquilo que eu falei. Outra coisa é
pornografia, acho que esse é um dos maiores portais, se não o maior portal. Pornografia é um portal gigantesco, porque ali Jesus ele vai dizer, eu não vim abolir a lei, né? Mas vim até acrescentar a lei. Na lei, o homem que adulterasse com a mulher, né, era apedrejado, mas Jesus diz assim, aquele que olhar indignamente e desejar no seu coração, este já cometeu o adultério. Ou seja, quando você alimenta, né, a tua mente com a pornografia, e todos que são viciados nisso, eles vão ter que cair no pecado da masturbação. Então, automaticamente, você está tendo uma relação no espírito com aquilo que você está vendo. Por quê? Porque você está desejando. Então, Jesus falou, se você olha e deseja, você já cometeu o ato, o adultério no mundo do espírito. Isso tem que ter consequências. Então, nós vamos ver que a pornografia é um portal aberto para esse tipo de espírito ter acesso à tua vida, né? E se alojar ali e fazer você o quê? Dependente disso. Você só vai estar satisfeito se você consumir esse conteúdo. E nós sabemos que esse conteúdo é uma porta para o adultério físico. Às vezes você ama sua esposa, é casado, mas você já consumiu tanta pornografia que aquilo se tornou normal. Então você começa a pensar e depois, consequentemente, a cometer esses tipos de atos, fisicamente falando, e a consequência aí é ainda maior, né? Podendo perder o casamento, a família, a comunhão com Deus. E nós sabemos as consequências disso. Então, pornografia é uma das maiores, eu vou botar nos top 3 ali, de 1 a 3, uma das maiores portas e brechas para esse tipo de espírito atuar. Muito forte, né? E outra coisa aqui, maldição hereditária, né? Aquilo que a gente falou também relacionado a familiares, né, que ofereceram. Mas existe outro tipo de maldição hereditária. Qual, pastor? O teu pai teve várias mulheres, né? O pai do teu pai não deu certo no casamento e muitas dessas outras coisas. Então você pode sim herdar esse tipo de espírito familiar. Se nós formos olhar no início do mundo, Jesus diz assim, ó, Deus, perdão, fala para o povo, não se envolver com aqueles povos, porque eram povos contaminados espiritualmente, que tinham práticas pagãs, né? E muitas outras coisas. E nós vamos ver na Bíblia que várias vezes o povo de Deus caiu nesse tipo de pecado, de promiscuidade e também de se envolver com mulheres que não eram escolhidas para o povo de Deus. Então o que acontece? Você vai ver hoje famílias que têm maldição hereditária, como assim? Aos 30 anos todo mundo morre, ou todo mundo tem câncer, ou outro problema também, promiscuidade, ninguém consegue dar certo no relacionamento, não é isso? E vários tipos de problemas relacionados a isso. O que mais que podemos dizer assim? Podemos lembrar. Toda mulher não dá certo no primeiro casamento, só a partir do segundo. Tem muito disso. Então isso precisa ser quebrado na tua vida. Você não pode aceitar isso, não vem de Deus. Outra coisa também é sexo imoral no casamento. Pastor, eu sou casado, eu posso fazer o que eu quiser com a minha mulher. Negativo. A Bíblia proíbe, né, prática de sexo, né, como todo mundo fala, como a Bíblia fala dos sodomitas, né? A prática de sodomia, que é aquele tipo de sexo, né? Começa com a letra A. Eu vou falar aqui porque não sei se o YouTube bloqueia ou não, mas são práticas que vai contra a natureza humana e contra a natureza de Deus. Então, esse tipo de prática sim vai atrair esse tipo de espírito para dentro do teu casamento. E aí sabe o que vai acontecer? Depois você nem suporta a tua esposa, ela nem te suporta, ou a vida de vocês financeira e outras áreas começa a dar tudo errado. Por quê? Porque isso é um portal de acesso, isso é uma brecha muito grande que vocês estão dando. É muito forte isso, né? Outra coisa também, nessa mesma prática, tem pessoas que tratam a sua esposa como prostitutas. Por quê? Porque estão com a mente tão cauterizada da pornografia que quer fazer a mesma coisa ali. Então, se o teu pensamento também não for um pensamento de acordo com a vontade de Deus, você quer tratar a sua esposa como uma mulher alheia da rua que você fazia antes, isso também vai abrir portais no teu casamento. Também, isso é muito forte. Ninguém fala, tem pessoas que falam sobre isso no YouTube, eu creio que sim, mas é muito difícil e é um assunto muito delicado. Outra coisa também, músicas que ativam a sexualidade. Você sabia que nós temos janelas da alma? Quais são as nossas janelas da alma, pastor? Visão. A palavra do Senhor diz assim, ó, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é afável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Por quê? Os olhos são as janelas da alma.
Então a palavra do Senhor fala sobre isso. Então aquilo que a gente vê desce para o coração, né, ou sobe para a mente, e a gente começa a desejar. Por isso que não podemos ver essa questão, né, de pornografia, de tudo que é ruim para os nossos olhos. A mesma forma também aquilo que a gente ouve, né? Aquilo, você coloca um tipo de música, você vai entrar na dimensão da música. Você coloca uma música calma, vou nem falar de gospel, vou falar de aquele Mozart, né? Músicas clássicas. Você vê que você vai vibrar numa frequência. Se você já for para um funk com aquelas letras depravadas, você vai ver que você vai entrar em outro tipo de frequência. Isso será portal de ativar aquele tipo de promiscuidade ou de espírito para a sua vida. Então, o espírito é atraído através daquilo que você vê, daquilo que você fala, daquilo que você ouve. Né? Por quê? Porque na tua alma, quando você consome aquilo, você abre uma brecha no mundo espiritual, o espírito se aposta e você vai começar a se comportar de acordo com o comportamento daquele espírito. Então, tem pessoas que quando bebem bebida alcoólica, elas se transformam. Né? Por quê? Porque elas abriram um portal para um espírito de violência vir ou um espírito de promiscuidade. Tem pessoas que se beber, começam a dar em cima de outros. Outras, se beber, começam a querer brigar até com seus próprios amigos. Por quê? Porque eles deram acesso para aquele espírito possuir a mente, né, e a alma, o espírito deles, e automaticamente, como um espírito obsessor, você vai retribuir aquele comportamento que não é seu, é do espírito. É muito forte isso. Outra coisa também, vamos lá. Pastor, a pergunta que não quer calar, como se libertar? A pergunta é essa, né? Pastor, como eu posso me libertar disso? Então vamos para os nossos passos, né? Primeira coisa, como se libertar, que eu vou te dizer, é como desfazer o pacto. Porque isso é um pacto. Pastor, mas eu nunca fui em religião de matriz, eu nunca sei de nada disso. Mas a partir do momento que um espírito tem acesso a você, isso é um pacto. O que é um pacto, pastor? Uma aliança. Mesmo que você não queira fazer aliança com esse espírito, se você está com algum sintoma desse, você já tem uma aliança com ele. Porque Satanás não é como Cristo. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se, pois, ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei convosco. Ou seja, Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Ele pede para entrar na tua vida. Já o espírito imundo, não. A Bíblia diz que o espírito imundo, saindo do corpo de um homem ou de uma mulher, vaga por lugares áridos, não achando repouso, lembra, pois, da primeira casa, da onde saiu, que é o nosso corpo, e volta para ver a casa, e entra e encontra limpa, cheirosa e adornada. Ou seja, se eu sou livre do espírito imundo, mas eu não tenho um relacionamento com Deus, aquele espírito, a Bíblia diz que ele vai e chama mais 7. E a palavra do Senhor diz que o segundo estado volta a ser pior do que o primeiro. Conhece pessoas que tinham uma vida de crimes, uma vida uma vida mundana, e depois elas se converteram, aceitaram Jesus. E porventura vieram a se desviar do caminho do Senhor. Elas voltaram a praticar coisas piores do que praticava antes. Porque antes tinha um demônio no controle. Um comportamento era exibido no seu corpo. Agora chamaram-se mais 7. E a Bíblia diz que o seu estado agora volta a ser pior do que o primeiro. E a Bíblia diz assim, é como a porca lavada volta ao espojadouro de lama, ou como o cão, né, que lambe ou come o seu próprio vômito. Então isso é muito forte, muito forte. Vamos lá também aqui. Como desfazer esse pacto? A única forma de você ficar livre disso é fazendo um novo pacto. Como assim, pastor? Uma nova aliança. Só que de vez de ser com o espírito maligno, vai ser com o Espírito Santo de Deus. Então, muitas pessoas vão para o culto de libertação, são libertas realmente, mas depois começa a ter complicações. Por quê? Porque elas não têm uma vida de relacionamento com Deus. Então, eu estou aqui para te falar sobre isso. A única forma de desfazer um pacto é fazendo outro pacto com alguém maior, que é o próprio Cristo, né? Então nós vamos entender aqui, que não adianta ir só na igreja. Muitas pessoas só vão na igreja, mas não sabem nenhum motivo de estar indo. Quando você vai na igreja, você precisa ir com o intuito de ter um relacionamento com Cristo. E não com o intuito de só receber a bênção, mas de permanecer, porque a vida com Deus se trata de permanência. Então, eu vou e não saio, eu vou e permaneço. Amém? Isso é a vida com Deus. Amém? Então,
você precisa ter um propósito de ter um estilo de vida cristão, um estilo de vida que agrada a Deus, né? Lembra que eu falei? Pensando nas coisas que é do alto, olhando para as coisas que é do alto, santificando o teu olhar, a tua mente, o teu coração, os teus ouvidos, as tuas amizades, as tuas práticas, santificando, tendo uma vida de acordo com a vontade de Cristo. É muito forte isso, né? Ou seja, acreditar na palavra e viver nela, constância. Eu acredito na Bíblia que eu estou lendo, mas eu não só acredito, eu vivo. Porque a palavra do Senhor diz assim: o homem que escuta a minha palavra, mas não pratica, semeá-lo-ei ao homem imprudente, homem insensato, que é comparado às ondas do mar, que é levado de uma parte para o outro. Aí a Bíblia diz assim, ó, não pense tal homem, quando eu falo homem, simboliza homem e mulher, tá? Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Homem inconstante, homem dobre em todos os seus caminhos. Como assim? Se eu não tiver constância com Deus, se eu não sei o que eu quero, hoje eu quero a igreja, amanhã eu quero o mundo, hoje eu vou para o culto, amanhã eu vou para a festa, hoje eu quero namorar e casar, amanhã eu quero ficar, né? A palavra é essa. Então, não pense tal homem que vai receber nada de Deus, porque é homem inconstante, ora você está bem com Deus, ora você está mal. Amém? Outra coisa também, fé. Quem tem uma vida na palavra, a palavra do Senhor vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a palavra do Senhor também vai falar o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir na palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir na palavra. Então, eu só tenho fé se eu pratico e vivo e leio e medito na palavra de Deus. Amém? Outra coisa também, jejum e oração. O próprio Jesus diz assim, ó, essa casta de demônio não sai a não ser por jejum e oração, né? Então, a Bíblia diz que os discípulos vão tentar expulsar o demônio e não conseguem. E perguntam, indagam a Deus por que não está conseguindo. Então, uma vida de jejum e oração. Pelo menos uma vez por semana, você que é crente, cristão genuíno, você precisa ter a prática do jejum. Faz um jejum, tira ali uma manhã, tira um dia para se abster das coisas mundanas, para orar, para ler a Bíblia, né? Se abster do alimento e buscar o quê? Uma conexão maior com Deus. Então essa prática vai trazer uma pureza de espírito, é como uma desintoxicação, e todo espírito imundo não vai se sentir à vontade, vamos dizer assim, para estar habitando dentro do teu corpo, e automaticamente ele vai sair. Por isso que a Bíblia diz que ele volta, a casa estava limpa, cheirosa e adornada. O único que tem poder para limpar e ainda deixar bom cheiro é o Espírito Santo, mas ele precisa ocupar a casa e não limpar e você não querer mais ele. Tem pessoas que assim, eu vou na igreja, eu recebo a bênção, tchau pastor, tchau igreja, você não permanece. Então, o Espírito Santo limpou, te libertou, deixou tua casa cheirosa e adornada, mas se você não ocupar com a permanência em Deus, outro espírito vai ocupar a tua casa, tá bom? Olha o que eu vou te dizer aqui também, a última coisa. Orar na madrugada, né? Pois é onde esses espíritos mais te atacam. Então a oração na madrugada, tem um hino muito famoso que diz assim que na madrugada o crente vai buscar poder. E é pura verdade. Jesus orou na madrugada lá no Getsemane, né? E a madrugada é um horário profético, das meia-noite em diante, é muito forte. Meia-noite, o anjo da morte passou, né? Nos umbrais, quem não tinha o sangue nos umbrais da porta, o primogênito era morto. À meia-noite, Sansão pegou lá os portões de Gaza, né? À meia-noite, outro acontecimento da meia-noite, Paulo e Silas louvavam na prisão e as cadeias foram quebradas. Meia-noite de Deus, um horário muito forte, né? Um horário que o mundo espiritual das trevas está muito ativo, mas o mundo espiritual de Deus também está muito ativo, né? Nós costumamos dizer por brincadeira que a fila do céu é menor na madrugada, a fila de oração, então você vai ser atendido mais rápido, né? Mas é uma brincadeira. Então, à meia-noite é muito forte esse horário, né? Na meia-noite a palavra do Senhor diz que haveria 10 virgens, 10 prudentes e 10 insensatas. E o noivo veio e só quem tinha azeite que foi levada. Então, meia-noite é um horário muito forte. Então, na meia-noite em diante, que eu falo meia-noite mais 1, 2, 3 da manhã, principalmente 3 da manhã, um horário profético muito forte. É o horário que esses espíritos mais atuam na tua vida. Te atacam de madrugada, você está dormindo, às vezes nem percebe, mas tem sonhos. Alguns você lembra, outros não. Pastor, sonhei com um cachorro me perseguindo, sonhei com um ataque de um animal. Esse tipo de espírito também. Amém? Então você está sendo vítima desses tipos de espíritos e precisa guerrear na madrugada. Não é que você tem que viver a vida, mas se você tiver uma rotina, né,
De vez em quando você está ali nos pés do Senhor, uma vez por semana no jejum, sempre orar que puder na madrugada, né? Mas principalmente o jejum normal e oração durante o dia, se você não puder na madrugada, né? Você vai se fortalecer e esses espíritos vão se enfraquecer e não vão conseguir mais atingir a tua vida. Amém? Então, vamos orar aqui agora da parte do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma oração aqui sobre a tua vida. Todos vocês que têm esse espírito todos que estão aqui passando por esse tipo de sintoma, diz, pastor, eu estou sendo vítima desse ataque espiritual. Eu quero orar pela tua vida agora, amém? Amém? Coloca a mão na tua cabeça agora. Espírito Santo de Deus, estou aqui, Senhor Jesus, com uma autoridade no mundo espiritual ao qual o Senhor me capacitou. Como a tua palavra nos diz, Pai, o Senhor me ungiu para libertar os cativos, para trazer as boas novas do Senhor. Eu quero declarar a todo esse que está aqui, Senhor, ele ou ela me assistindo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que aonde esse áudio chegar, onde esse vídeo chegar, a unção e o poder de Deus irá chegar junto. Não há barreiras para o poder de Deus. Coloca a mão na tua cabeça agora ou no teu coração. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que todo espírito de incubos e sucubos, todo espírito de marido e mulher da noite sobre a tua vida agora, bate em retirada em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que todo espírito tem te aprisionado na área sexual, no relacionamento, nas tuas finanças, seja lá onde está acontecendo na tua vida, tudo que está bloqueado através dessa oração. Todas as algemas, todas as barreiras irão cair por terras em nome de Jesus. Receba o renovo do Senhor. Receba o novo de Deus. Receba a liberdade em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nova criatura nós somos. Em nome de Jesus. Eis que tudo se fez novo. E as coisas velhas se passaram. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida hoje. Todo espírito maligno, todo acesso das trevas sobre a tua vida, bate em retirada agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a partir de hoje você possa viver o novo de Deus, e eu declaro a tua libertação em nome de Jesus. Você está liberto, você está liberta, agora procure ter uma vida em santidade, amém? Meus irmãos, você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, não esquece, e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque eu creio que muitas pessoas serão alcançadas através da tua vida. Deus abençoe, amém? Compartilha, comente, se inscreve no canal. Deus abençoe. Nos siga também lá no Insta, PR Renato Monteiro. Deus abençoe. Tchau, tchau.